Aí a grande diferença das ideologias na arena política, dos lados políticos, dos partidos políticos. Conta de que há partido que existe basamento histórico, está dentro de um entendimento teórico, claro, que é preciso se esforçar a sociedade para encontrar melhorias, sem esquecer de ninguém. E que se faça uma equanimidade, um equilíbrio das riquezas, das potencialidades, né, dando atenção aos mais frágeis. Isso é um pensamento geral progressista. E aí a gente percebe que estamos nem a falar e nem rivalizar com a direita, que é liberal e que vai dizer que, ó, te vira, entra na fila do emprego. A direita liberal vai dizer isso. Mas essa extrema-direita translocada, ela não tem princípios nenhum, não tem embasamento teórico nenhum. Isso é o que é dramático. Então a gente precisa resgatar, por aquilo que pareça, precisa resgatar os liberais e os conservadores. Há muitos conservadores que estão abduzidos por essa lógica extrema-direita neofascista, e é muito perigoso. Não que façam falta dentro do campo progressista, mas vai falta diálogo, vai falta debate, que até quem rivalize conosco dá uma chance para que a gente defenda, que a gente argumente, e a gente pode até conquistar aquela pessoa, aquele grupo ali para uma simpática causa, né, ou decente causa social, assim, digamos, histórica. Então é conversar com conservadores. Olha, com o neofascista, com desse naipe aí, desses coronéis aí, esses generais que tentaram desesperadamente o golpe, com essa gente não tem o que conversar. Isso é caso psiquiátrico, além de justiça, claro. Agora, por que é caso patológico? Porque eles estavam desesperados para quê? Para que eles tinham todo esse desespero, toda essa ânsia? Não é? Então isso é uma mente doentia de poder. Eles querem o poder desesperadamente. É uma coisa egocêntrica, vaidosa. Tem gente que é assim. Quer ter um posto de poder para quê? Para ter. Chega lá para todo mundo olhar e dizer, olha o poderoso. Olha como vai, tudo bem? Se curvar aquela pessoa e não tem propósito, não tem causa, é que eles tinham. O que eles tinham era isso, o interesse do poder. E o governo do ex-presidente Bolsonaro mostrou-se um governo totalmente desinteressado das dramaticidades brasileiras. São dezenas de casos da vacina, da Covid, estava nem aí. Oi, boa noite. Estava nem aí para a Covid, estava totalmente desleixado com as enchentes que deu na Bahia, no Rio de Janeiro, estava passeando de jet ski, daí no Socorreiro. Mais claro do que isso, não vamos ser ingênuos, né? Que esse governo Bolsonaro não tinha proposta nem propósito nenhum. Todo o núcleo dele principal, muitos estão eleitos aí, senadores, deputados, continua do mesmo jeito, são fofarrões. A retórica constrói uma retórica, papapi, popopó, fala, o substrato é nada de proveito. Espreme o suco, nada sai. Então falaciosos, são muito falaciosos. E dessa gente não se deve discutir, não deve conversar, não deve debater, não. Mas com conservadores sim. Até porque dentro da esquerda tem muito conservador. Tem um conservador que não aceita esse governo Lula, que é um governo amplo, de salvaguarda da democracia, né? Um governo de salvaguarda da democracia, não é de esquerda, é de centro-esquerda com viés de direita, né? É uma abrasileirada, uma feijoada esse governo Lula aí, né? Uma salada mista, como queira dizer. E os conservadores dizem que não aceitam, porque tem que ser raiz. E vamos lá, vamos, tem muito tempo aí, até esse julgamento se concluir, isso vai ser lá para o ano que vem, vai ter uma sentença, segundo semestre vai ter uma sentença, talvez no outro ano, para que haja o processo legal, a gente vai debatendo, discutindo, né? Quero lembrar aqui uma aula que tive pela internet, com o professor Pedro Serrano, belíssima aula desses debates que ele faz com o pessoal aí, nos jornais da internet. Tudo bem? Boa noite. Oi. Estou aqui na internet, estou em praça pública aqui, as pessoas interagem um pouco. Aguarda um pouco que eu falo contigo.
professor Pedro Serrano diz o seguinte, se a gente faz a observação do processo legal, a gente vai ter a certeza de que está se debatendo, né? Mais ou menos essas linhas. É preciso debater o processo legal. É muito importante a etapa do processo, a discussão, não é somente buscar a sentença. A grande lição nesse debate que tenho, estou com 53 anos, eu tive pela internet, belíssimo professor Pedro Serrano, que é um grande comunicador também, diga-se, né? E vamos lá, vamos seguir, que a luta é longa e a gente está discutindo o que é direito, o que é o judiciário, o que é tudo isso, né? Lembre-se de que há uma década a gente não tinha nem clareza, pouco mais de uma década. Que mistério, coisas tão misteriosas são aquelas pessoas lá de Brasília que ficam com as roupas pretas, que poder é aquele? E as comunicações de massa, as comunicações lançaram pela TV de Justiça os plenários do Supremo Tribunal Federal e a gente passou a perceber que faz parte da estrutura do Estado com mais veemência. Estamos muito aprendendo sobre o judiciário, sobre o direito, muito importante. Vamos lá, vamos refletir, vamos debater. Oxalá as emissoras de televisão tradicionais e conservadoras façam um apuro maior dessas questões todas e levem conceitos de direito. Processo legal é preciso manter em bom andamento. Um abraço.